Mas só que surgem análises em Moçambique que dizem que, na verdade, o Esquadrão de Morte não começou exatamente hoje. A primeira vítima mortal do Esquadrão de Morte tenha sido o senhor Samora Moisés Machel, naquela que foi exatamente o despenhar do avião, e depois foram, por sua vez, terminaram com um trabalho que já tinham começado. Isto vem numa fase em que as pessoas querem saber exatamente de onde que veio o Esquadrão de Morte, porquê disso, porquê daquilo. O motivo de existir o Esquadrão de Morte é que começa exatamente com Samora, porque Samora não queria ou não concordava com o que estavam a fazer alguns, ou queriam fazer alguns, estavam a lutar pelo bem-estar da maioria. Então aqui surge a ideia de que todo aquele que estiver a lutar pelo bem-estar maior ou da maioria vai ter que ser perseguido e sofrer ataque pelo Esquadrão da Morte. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala é Mapi Kiramuti e eu gostaria de te convidar a deixar seu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares para fortalecer este canal. E agora fique com o vídeo completo para vocês saberem sobre o presidente Samora ainda estava vivo. Significa que depois do avião despenhar, houve aqui uma equipe enviada para ir certificar na morte do próprio presidente Samora. Porque os esquadrões da morte, naquela altura, tinham como agenda eliminar aquilo que eram as ambições de Samora Moisés Machel, que não queria que hoje vivêssemos o que estamos a viver, a segregação social, a limitação de liberdades e muito mais aquilo que é a disparidade em termos de situação econômica. Então, esses esquadrões da morte têm e sempre tiveram a missão de dividir para reinar em função dos seus interesses. Então, os condecos demais estão sendo, é um ciclo de vitimismo, são vítimas de um sistema já criado desde 1960. Não é algo novo, as pessoas já que não se dão tempo de pesquisar, investigar as razões das sucessivas mortes políticas. Estamos aqui a falar de mortes de políticos que têm agenda de transformação política. Então, todos esses homens que estamos aqui e rolamos, o Sostaque tinha e trouxe a este modelo de governação que nós estamos a trazer, e ele disse que era possível fazer. O Amurang também estava aqui no seu trabalho diário, impondo uma governação efetiva e clara naquilo que são as agendas do Estado. E os outros analistas políticos, como Salma Cohen e os demais, Anastácio, Elvino Dias, estavam no seu exercício político. Nenhum dos tais aqui estava em serviço econômico, mas sim em serviço político. Está aqui claro que esta agenda, sim, realmente visa a eliminação de políticos com um pensamento diferente. Se realmente houvesse intenção de esclarecer estes crimes todos, desde a morte de Eduardo Mondlane até recentemente aos ataques do MC Trufafá, tem aqui um aspecto que eu podia dizer, ok, os outros são da oposição, não tem muita relevância. Por que até hoje a morte de Mondlane não está sendo esclarecida? Por que até hoje a morte de Samora não interessa o esclarecimento? Se é da Frelimo, a questão é, estes são os membros fundadores da Frelimo, da Frente de Libertação Nacional. É de interesse de todo membro da Frelimo conhecer os contornos da morte daqueles que fundaram esta mesma Frelimo. Então, se há uma dificuldade de esclarecer quem matou Samora, quem matou Mondlane, será que haverá vontade de esclarecer quem matou Elvino Dias? Será que terá alguma vontade de esclarecer quem matou o Pondeca, quem vitimou o Salema, quem vitimou o Macuyá? Será que teriam tanta vontade? É muito simples, isso não é tanta ciência assim. Se eu não tenho vontade de esclarecer o de dentro, obviamente que não terei vontade de esclarecer o resto, que não há necessidade. É preciso compreendermos que está mais que claro. Os acadêmicos, quem estuda histórias de guerras, estuda histórias de revoluções, percebe que todo pensamento crítico é alvo de críticas e combates. E isto é visível até dentro do partido, até hoje. Olha só, e temos que dizer que a questão do dia que nós estamos aqui a tratar é que estamos diante de um partido que governa e controla todo o sistema político nacional. Nós estamos a falar de uma Renamo que tem guerrilhas, e se fôssemos a falar de uma Renamo que agora está em crise, estaríamos a dizer que aqueles membros que estão a queimar camisetas do Yusuf Momad também deviam estar a ser mortos pelos tais esquadrões da morte. Se esses esquadrões da morte operam a nível geral, estaríamos a dizer que aqueles que estão a queimar camisetas do Yusuf Momad, estão a contestar a pessoa do Yusuf Momad, sim, estariam a ser alvos realmente desses esquadrões da morte genericamente. Mas aqui não estamos a falar de forma genérica, estamos a falar de forma eficaz e objetiva. Estamos a dizer que este modo operante
começou dentro de uma organização e foi se enraizando até os dias de hoje, e é um modo operando. E veja só, Vanille, a questão do partido Frelimo é uma questão óbvia, porque aqui estamos diante de vários movimentos que depois se unificaram e ficou as três frentes, que depois ficou a Frelimo, e tem este código de conduta do poder distribuído entre o centro, o norte e o sul. Então é preciso compreender que este mal foi crescendo. Samomá disse que não, os modos operantes naquela altura não podem ser comparados. É óbvio, há sofisticação de táticas, formas de estar, há mobilidades, há homens mais ágeis, há aqueles mais cruéis, mais brutais. Quer dizer, aqui é uma mistura de sentimentos e ações. É preciso dizer que há um pai e há uma mãe. Então, os filhos gerados até hoje começaram de uma casa, e esta casa é conhecida. Não aprenderam na rua, aprenderam em casa, que as coisas são feitas assim aqui. Quem não concorda com aquilo que a gente pensa, o fim desta pessoa é esta. E quando o ser começou a abrir-se para a democracia e apareceram partidos políticos, vozes políticas com crítica a quem governa, obviamente deixou de ser por dentro e começou a ser por fora. Quer dizer, as mortes deixaram de continuar dentro do sistema e saíram para fora porque o que estava dentro já estava controlado. Quer dizer, há pessoas que têm medo de falar coisas dentro do sistema porque sabem que o fim é morrer. Agora, os partidos e a sociedade civil e os demais cidadãos moçambicanos que têm e acham que têm a liberdade de expressão podem dizer alguma coisa, mas já está aqui uma equipe organizada a longo para resolver pessoas como estas, que, olha, você não pode ultrapassar a linha vermelha. Eu te digo, Vanito, que neste exato momento há lugares que têm paredes dos nossos nomes, o meu nome, o teu nome, o nome de alguns, que estão riscados. Este está na linha vermelha, este está na linha amarela, este está na linha verde, controla este, parece que este está a sair do controle. Quer dizer, todos nós estamos a ser monitorados aqui. Então, quem estaria a fazer essa monitoria? É o Departamento de Monitoria dos Esquadrões da Morte. Obviamente, tu tens que perceber que não vais montar um sistema de monitoria. Então, eles são organizados. Obviamente, com fundos e dinheiro. Essa é a grande questão. Quem são? São instituições de âmbito político, são instituições de âmbito ultra-secreto, como disse Amamado, são instituições paramilitares. Esta é a grande questão, porque pode-se argumentar tanto, mas não se chegar à questão. Mas é simples, Romeu. Estamos há mais de 6 meses, não temos um diretor do CIS. Não faz sentido no Estado como este. Diretor de informação do Estado não existe. E quem é que está a gerir a informação? Significa que existem outras fórmulas de gerir a informação. Então, é preciso sermos sérios quando tratamos assuntos desta natureza, porque qualquer um de nós aqui pode ser vítima. Hoje, pela forma como estou a dizer as coisas, podem dizer que o Massinga está a exagerar, está a denunciar os nossos sistemas, mas as pessoas não têm medo de dizer. Todo mundo, se você olhar para os comentários, todo mundo vai dizer um único partido, uma única organização. Por uma simples questão, se queremos clareza daquilo que nós precisamos responder aqui hoje, é só perguntar como é que estão os dossiês Samora e Mondlane. E se conseguirmos termos a resposta disto, obviamente vamos saber dizer quem é que vitimou Sistag, quem é que vitimou a moral. É simples, o código é simples. O código é Mondlane e Samora. Se conseguirmos dizer quem matou essas duas pessoas, o resto vai ser uma questão clara. O Estado sabe de tudo. Então, se não tem nada esclarecido, é porque o Estado não tem vontade de esclarecer. Quando Samamá traz esta questão da falta de esclarecimento, é óbvio que isso é uma lacuna que vai sempre existir. Enquanto o Estado não se assumir como alguém que vem para esclarecer as coisas, obviamente que os que sabem como é que o Estado vão se aproveitar dessa fragilidade. Vamos olhar concretamente para aquilo que aconteceu com o próprio MC Trufafá. Estamos diante de um momento político tenso e temos que desconfiar de todos, até daqueles que fazem parte do grupo do MC Trufafá. Devem ser de forma clara alegadas como também culpados disso, porque o MC Trufafá esteve ou está numa organização política apoiando um candidato que tem as suas vicissitudes, as suas polêmicas de atentados, e já assistimos uma questão óbvia de que Guambe e Elvino Dias sofreram mortes porque estavam diante de um candidato que fala e diz que ele está sendo perseguido e que a qualquer momento pode ser morto. Agora, podemos sim acreditar que são os esquadrões da morte? Sim, porque o Estado não aparece para esclarecer este tipo de questões. Então, o Estado também é vítima da sua inoperância no esclarecimento desses crimes. Agora, o que ouviram sobre essa opinião contundente
que de certa forma coloca os grandes nomes aqui em causa, nomes de Gibuza, Chissano e os outros que já estavam lá, que sempre foram os suspeitos que estejam exatamente em frente deste grupo de Esquadrão de Morte. Esses outros que surgiram aqui, os newcitos, talvez tenham sido exatamente fruto da semente já lançada lá atrás, sejam as crianças que estão a ser instruídas para darem continuidade com esse projeto deles de eliminar todo aquele que luta pelo bem-estar social da maioria do moçambicano. Ok? Muito obrigado. Nosso encontro está marcado para o próximo vídeo.